Olá, olá! Estamos ao vivo, mais uma live aqui na Atitude em Nutrição. Se você não me conhece, eu sou Carolina Bukelke, nutricionista, criadora da Atitude em Nutrição. E toda segunda-feira às 8 horas temos live aqui no Instagram. Tô vendo que o pessoal tá entrando, a Mari, a Andressa, a Bia, a Dani, a Eliane, todo mundo que está por aqui que for chegando. Eu quero já começar dando, é claro, né, gente? Feliz Dia do Nutricionista. Essa é a profissão que a gente escolheu e eu não sei se você se lembra quando você decidiu, né? O que te levou a fazer nutrição, por que você decidiu fazer nutrição. E depois de tudo que você percorreu, sabe, pela faculdade e mesmo após a faculdade até encontrar esse caminho da nutrição infantil, de trabalhar com criança, de trabalhar, eu falo, né, com pequenos diamantinhos que a gente pode ir moldando logo desde a infância. Então, seja qual foi o caminho que você percorreu, eu quero te dar um feliz dia, de verdade, gente. Eu amo poder trabalhar com crianças, eu acho que tem um pouco assim de divino até, sabe? Isso que a gente faz, porque realmente a gente poder plantar essa sementinha da alimentação saudável não tem outra coisa melhor. As outras áreas da nutrição que me desculpem, eu sei o quão importantes são todas as áreas, mas a melhor é a nutrição infantil. Certo? E vamos lá, né? Falando aí da parte de trabalho com crianças, já que estamos no Dia do Nutricionista, eu pensei, que eu vou falar na live de hoje, eu tinha deixado numa caixinha de perguntas, até a gente vai fazer uma live sobre isso, porque o pessoal quer ver como que eu faço para organizar minha agenda. Eu falei de algumas ferramentas que eu uso, tipo Trello, matriz decisória, né? Eu vou fazer uma live sobre isso talvez na próxima segunda-feira, mas eu preferi trazer aqui para hoje o que? Olha só, nosso calendário nutritivo. Provavelmente você está aqui vendo essa live, você já deve ter baixado o calendário nutritivo. Ela é uma ferramenta gratuita que a gente tem aqui na Atitude de Nutrição. Mas eu nunca estava pensando, eu nunca parei assim, fiz uma live ou algum tipo de interação para falar mais sobre possibilidades do uso do calendário nutritivo. Então, já que estamos comemorando o Dia do Nutricionista, né, e eu vejo como nossa missão aqui, principalmente nós que estamos aqui trabalhando com crianças, esse plantar a sementinha da alimentação saudável, eu falei, vou levar o calendário para a gente poder olhar sobre algumas perspectivas, o que a gente pode fazer trabalhando com ele para perpetuar ainda mais esse estímulo à alimentação saudável nas crianças. Certo? Topo? Coloca aqui pra mim, você já usou o calendário nutritivo? Põe sim ou não, pra eu ter uma ideia, pra eu saber. E se você já usou, você pode até inclusive colocar uma maneira que você já usou, como é que você estimulou. Bem, eu lembro exatamente como que eu criei o calendário nutritivo. Existe uma foto antiga até, eu não sei se tá publicada no meu Facebook pessoal, algo do tipo que minha mãe tirou. Eu tava na casa dela, né? E ela tirou essa foto e eu estava fazendo a primeira versão do calendário nutritivo, primórdios, faz muito tempo. E essa primeira versão do calendário nutritivo saiu de uma necessidade que era, eu tinha, né, trabalhado na escola um semestre, o primeiro semestre inteiro, e aí a gente tava chegando perto das férias das crianças e eu tava com umas turmas, sabe, assim, tão belezinha, gente, de verdade, aquelas turminhas que você quer levar pra casa pra morar com você, tão fofos, comendo de tudo, super, né, assim, engrenados nessa parte do contato com o alimento, alimentação saudável. Eu falei, nossa, nesse um mês em casa, sem ver tia Nutri aqui, como é que vai ficar isso? Quero fazer alguma atividade para eles. E foi assim que surgiu a ideia do calendário nutritivo, para que eles trabalhassem por 30 dias ali durante as férias com aquela ferramenta que eles pudessem levar para casa e lembrassem de mim durante aqueles 30 dias. E eu lembro que minha mãe, né, ela tirou essa foto, eu tava ali construindo. Na época, Malemar sabia sobre essa questão de uso de imagem, tinha usado umas imagens que não eram autorizadas, inclusive. Mas, né, a gente aprende melhor e depois, com o passar do tempo, foi tão divino, preciso dizer, o uso nesse mês, que as crianças voltaram mega animadas. Aí eu me animei também, né? Aí eu fiz mais uma versão, tipo, fiz pra agosto, fiz pra setembro, e naquele ano eu fiz até dezembro, e eu mudava as versões. E depois, aí eu fiquei sabendo dessa questão de que a gente não pode pegar imagem no Google. Então, se você usa imagem do Google Imagens, saiba que não pode, tá? Porque, né, as imagens que estão lá, elas não são autorizadas para uso. Aí eu falei, eu vou mandar fazer um bonitão pra mim com as imagens que eu já uso dos mascotinhos. E foi assim que surgiu, né,
o calendário nutritivo. A gente tem todos os mascotinhos, todos não, porque agora já tem mais mascotes da Atitude de Nutrição, mas vários mascotinhos ali que a gente trabalha. Eu vou fazer uma pergunta aí, como é que faz para baixar o calendário nutritivo. Quando finalizar essa live, é só você ir lá no link da nossa bio, que você consegue ver. O link é www.atitude.com.br/calendário nutritivo. Aí você coloca o seu e-mail e recebe ele no seu e-mail, tá? Mas enfim, e aí eu mandei isso pra casa. A primeira intenção do calendário nutritivo, e é até engraçado, né? Eu falo muito disso com as alunas, como às vezes o nosso protótipo, nosso primeiro projeto, inclusive quando eu dei uma palestra lá no Multiplicar, né, da Karine Durães, falando sobre como construir materiais, eu mostrei esse caminho do calendário nutritivo. E nesse caminho, o que a gente tem que entender é a primeira versão é pouco provável que será a sua versão final, porque a gente vai fazendo as melhorias, né, e a gente vai entendendo alguns mecanismos. Pra mim, quando eu dei esse calendário para as crianças, eu falei pra eles que não era esse, né, era uma outra versão. Eu falei para eles que era para que eles consumissem, para eles comerem, experimentarem aqueles alimentos que estavam lá. Eram todos alimentos que a gente já tinha trabalhado no primeiro semestre com aquelas crianças, né? Para que eles comessem, experimentassem aqueles alimentos. E quando eles comessem, eles faziam um risquinho e colocavam uma carinha assim de se tinha gostado, né? Então, tipo um joinha, gostei. Então, uma carinha feliz, gostei. Ou então, não gostei. E era isso, e eles iam me trazer isso de volta quando fossem voltar às aulas. E acabou que a gente tinha os grupos de WhatsApp com as mães, e essas mães ficaram mandando foto, hoje é dia do brócolis, fizemos tal coisa, né, tal receita. E as mães começaram a trocar várias receitas. Trocaram receitas, trocaram ideias. Eu mandava foto com ideia do que fazer com aqueles alimentos também. Então, quando você pega o calendário nutritivo hoje, você vai ver que o primeiro dia dele, né, que é esse dia aqui, a gente fala que é o dia de assinar o compromisso. E aí existe, você pode fazer um compromisso aí seu, certo? Quem é aluna do programa Brincar de Comer tem um que é todo personalizado, mas é o dia do compromisso para você fazer os 30 dias do calendário nutritivo. E aí vão ter muitas situações as quais você aí como nutricionista vai poder utilizar. Por quê? A gente consegue utilizar em grupo, então você pode trabalhar com um grupinho que você trabalha na escola, ou se você tem um grupo de educação alimentar e nutricional que está correndo online, ou estava no consultório, você pode trabalhar com ele em grupo, e você pode trabalhar individual também. E você pode, não está escrito em lugar nenhum dele, tipo coma, prove, experimente, né? Isso não está escrito. Por quê? Eu tive um cuidado quando eu fiz esse material para divulgar para os nutricionistas de não deixar esses pontos, justamente porque eu sei que talvez tenha nutri que esteja trabalhando com um caso de seletividade alimentar, aí, dificuldade alimentar, que a criança ainda não prova. Mas ela já está colocando a mão, ela já está brincando, ela já está cheirando. Então, o dia lá do desafio, por exemplo, dia do superpoder das pernas, né, que é o superpoder que a banana dá, você pode estimular que essa criança, ela faça aquilo que ela já está aberta a fazer. Então, se ela já está interagindo, já está tocando, já está cortando, né, já está cheirando, ela vai fazer isso. Se ela já está aberta a provar, vai provar. Se ela já está aberta a experimentar, né, uma criança que experimenta, opa, vamos falar que a gente quer que ela experimente de uma maneira diferente, vamos trazer uma receita totalmente inovadora? Então, tudo depende, você pode usar isso com os teus pacientes, né, com as crianças que você trabalha, você pode utilizar da maneira que fizer mais sentido para você e que for mais útil para aquela criança. Por isso, justamente, que aqui não está escrito coma, prove, né? Tá aberto que é simplesmente o dia daquele superpoder. Então, a gente tem o dia de assinar o compromisso. Eu vi que teve alguém que falou aqui que se deu um presente. Eu acredito que foi. Giovanca, sim, do coaching, seja bem-vinda. Eu vi que a sua inscrição saiu hoje. Mas vamos lá. Então, o dia de assinar o seu compromisso. Se você é aluna, você vai ter lá o compromisso, né, bonitinho. Mas se não, você faz o compromisso com a criança. Eu tive uma seguidora que eu lembro que ela fez assim no receituário. Ela carimbou o receituário, ela assinou, a criança assinou e tá tudo ok, né? Depois disso, a gente tem dia do superpoder de forças para as pernas, que é esse aqui, ó. O superpoder da banana. E aí, aquele negócio, você pode decidir ali, enquanto nutricionista, estrategicamente, o que você vai fazer. Você vai mandar uma receita para aquela família? Você vai pegar aquelas artes, sabe, que você faz com alimentos? Eu até vi hoje, alguma nutri compartilhou comigo lá pelo WhatsApp. Quando monta, sabe, o pratinho que faz, não sei se vocês já viram, aqueles pratos de arte, que você pega a banana, e você faz a banana como se fosse o tronco da árvore, as mexericas como se fossem as folhas.
Então você pode, né, fazer um prato com arte, você pode fazer uma receita, você pode fazer uma atividade ali a partir dele. E aí a mesma coisa. Sempre pensando em que momento está ou aquele grupo ou aquela criança, né? Depois disso, o superpoder das árvores, é o dia do brócolis. Sempre tem no desenho, tá? Esses superpoderes são os poderes que eu ensino lá no programa Brincar de Comer. Então lá dentro tem atividades mais aprofundadas. Mas, gente, vocês podem pegar isso daqui e usar a imaginação de vocês, pegar as atividades que vocês conhecem. Quem tá no grupo do WhatsApp, inclusive, eu falei, né, da atividade do limão, que é uma atividade super simples que você faz. Sabe aquela música? Fui no mercado comprar limão e a família subiu na minha mão. Você pode ensinar essa família a fazer um mercadinho com vários alimentos e aí ela ir brincando com os nomes desses alimentos. Isso para uma criança de 2 anos, 1 ano, é ótimo, né? A gente tá fazendo expansão de vocabulário, reconhecimento de alimentos e pode ter a ver aqui com o dia do superpoder do limão. Você vai pegar lá o dia do superpoder do limão, que é o superpoder da careta, e vai colocar, vai montar essa atividade. Você grava um áudio e fala assim, olha mãe, vou dar uma ideia aqui de atividade, hoje é o superpoder do limão, né? Você pode fazer isso. Teve até uma Nutri, como ela chama? A Letícia. A Letícia usou e ela falou que ela mandava, né? Ela fez o calendário nutritivo com uma turminha de escola, mas do mesmo jeito, poderia ser grupo, individual, dentro ou fora da escola. E ela mandava diariamente ideias de atividades para serem feitas com aquele superpoder. Então ela mandava áudio, escrevia texto para as mães, falando o que as mães poderiam fazer, né? Tudo isso, gente, vocês podem trabalhar. Vocês podem, inclusive, vocês mesmas se envolverem, né? Vocês mesmas fazerem algo na casa de vocês e tirarem fotos. Se você tiver um grupo, você tira foto, manda lá. Você pede para essas famílias marcarem você nos stories, porque isso também ajuda a aumentar ali o repertório de pessoas te conhecendo, né? Porque imagina, se eu sou mãe, sigo a Rosângela, e aí eu vejo lá que a Rosângela postou uma foto do filho dela, riscando o calendário nutritivo, e nossa, eu falo, que legal, que é isso? E ela marcou Atitude e Nutrição. A mãe vai querer saber quem é essa tal da Atitude e Nutrição, o que é que tem lá, deixa eu ver. Então vocês podem fazer isso também, tá? Vocês podem colocar e pedir para as mães marcarem vocês com essas ideias. Pode colocar como desafio mesmo. E aí, eu sempre falo para as mães, eu gosto de quando a gente vai fazer essas atividades que a gente está mais perto, isso quando a gente, né, tá falando ali de paciente, no 1 a 1, é fácil de fazer, de você gravar um áudio falando sobre os desafios. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, como ideia, né, tem o superpoder dos cozinheiros, que é dia de salsinha, cebolinha, né, cheiro verde. Então eu falo pra eles que, tipo, o cheirinho que a gente bota nesses alimentos, salsinha, cebolinha, eu falei cheirinho, mas o verdinho que a gente bota nos alimentos, é para trazer mais sabor. Eles têm super poder de cozinheiro, de trazer mais sabor, de trazer um aroma bom, né? Esses verdinhos são bem-vindos. E aí você pode fazer isso como uma informação para a criança e uma outra informação para a mãe, falando assim, por que é que esses verdinhos, eles acabam sendo tão deixados de lado, né? E o que é que você tem que fazer? Você vai tirar da comida? Você vai tirar? Será que você consegue voltar depois? Então você pode fazer tanto um informe que seja para como ela estimular o filho dela, como ela trabalhar com aquela criança, e também você pode fazer um informe para essa mãe sobre o tema, para ela entender o que está por trás. Por que é que a criança não gosta de verdinho? Por que é que ela quer separar? É certo separar? Não é? O que é que, enquanto mãe, a gente recomendaria ela fazer, entende? Então aqui, olha, tem vários dias, e se vocês forem perceber, eles não ficam em dia, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então você pode começar qualquer dia. Hoje é dia 31, daria pra você começar amanhã fazendo isso, mas vai calhar no dia, ser no dia 1º. Mas vamos supor que você queira começar lá no dia 15, por exemplo, tá? Lá no dia 15 de setembro, estamos em isso mesmo. Mas enfim, você quer começar lá pro meio do mês, você pode começar sendo dia 1, e ele vai contando como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Não precisa ser fechado num mês só. Eu já tive aluna que trabalhou o calendário nutritivo durante um ano inteiro, então conforme a criança ia voltando ali em atividades com ela, ela trabalhava cada um desses dias. É possível de ser feito assim? É possível também, claro que é. Mas eu gosto, sinceramente, desse envio para casa, para esse contato, para esse estímulo, tá bom?
A gente tem, tipo, dia de criança na cozinha. Às vezes me perguntam, Carol, o que isso significa? Opa, que é pra criança ir pra cozinha fazer alguma receita. E aí esse pode ser um dia da gente falar pra mãe, né? Falar ali pelo áudio, ou enfim, num textinho. Olha só a importância da criança na cozinha. Mas eu entendo que talvez pra você seja corrido, que talvez pra você não seja fácil, né? Preparar alimentos, isso não é típico pra você. O que é que você pode fazer, então, a partir disso? Ó, essas são dicas simples para a criança te ajudar. Ela pode pegar a alface da salada e picar. Tipo, é criança na cozinha, entende? Ou então, se você é daquelas mães que adoram colocar a mão na massa, tá aqui uma super receitinha para você que eu já testei, que dá muito certo, que as crianças gostam. Aí imagina, eu sempre tenho uma receita que eu gosto muito de mandar, que é a receita do bolo de abobrinha. Porque as crianças, né, às vezes ficam torcendo o nariz pra abobrinha e elas amam bolo de abobrinha. Gente, de verdade, é muito difícil uma atividade que eu faço que as crianças não gostam do bolo de abobrinha, tá? Pelo menos a receita que eu uso aqui. E aí, a gente manda essa receita pra elas e estimula que elas façam uma receita diferente e ela fala, nossa, olha, se ele tá comendo isso assim, né? Quanto mais eu conseguiria se eu fosse ali naquela Nutri? Quanto mais eu conseguiria se eu trabalhasse ali com ela, né? Então, dá pra gente, enfim, pensar em muitos caminhos aí pra se seguir. Depois vem o cebola e alho, a gente vai trabalhar aqui com temperos. Tem os dias que eu escolho o seu poder, que tem um super-herói, né? Então, esse dia do escolho o superpoder é pra criança olhar ali na geladeira dela, na casa dela, um alimento que ela queira. Ou então, até, quando a gente estava conseguindo que as crianças fossem à feira, fossem ao mercado, que agora é um pouquinho mais difícil, eu estimulava até pra mãe, tenta deixar o dia do superpoder deles escolherem, pra eles irem com você e pede pra ele escolher um diferente na feira. E aí não é que você tá pedindo pra ele escolher pra comer, você tá pedindo pra ele escolher pra brincadeira. E aí, gente, era incrível o quanto que as crianças iam lá e escolhiam umas coisas que a mãe não acreditava, sabe? Nossa, eu nunca pensei que ia pegar uma couve-flor, mas ele olhou e falou, gostei dessa porque parece brócolis, e tinha brócolis perto, né? Então dá pra gente fazer esses estímulos também com eles, tá bom? Tem depois o dia do superpoder da vida, da água, do calor, né, que é da sopa, enfim. Aí a gente chega lá no dia do superpoder do bolo, e aí esse é um dia que você pode mandar uma receitinha de bolo, ou você pode estimular que eles resgatem uma receita de bolo com as avós. Eu gosto muito, eu acho que quando a gente fala de alimentação saudável com crianças, a gente não tá falando só de comer fruta, verdura e legume, mas a gente tá falando de um resgate de cultura alimentar, de contato com receitas da família, né? Dele entender mais sobre alimentação como algo também social, emocional. Então, imagina que delícia ligar pra avó e falar, avó, fala aí pra mim uma receitinha pra fazer aqui com a minha mãe, né? E isso vai fazendo conexões. Eu lembro que a gente fez com uma turma das avós levarem esses bolos, essas receitas de bolos para as crianças. E, gente, eles piraram. A gente ficou, acho que por, sei lá, uns 3 meses fazia uma receita de, tipo, o bolo da avó da Joana, o bolo da avó da Ana, o bolo do vô, né, do João. E aí a gente fazia essas receitas para essas crianças provarem e eles ficavam enlouquecidos, né, de felizes mesmo, porque é um resgate da tua história. Isso é muito importante, sabe? Antes existia, eu falo que principalmente as mulheres, né, elas herdavam aí os livros de receita da família. Acho até engraçado, minha sogra tem sabe, que são várias receitas que ela pegou de várias mulheres da família, mas não é uma coisa típica de acontecer. Tipo, minha mãe não tem isso, até porque, enfim, minha avó não foi alfabetizada, não escreve nem nada, mas a gente tá até fazendo esse processo de pensar ali, pegar a avó, porque minha avó tudo no olho. Então pegar às vezes e anotar as receitinhas, porque tem coisas que são muito da nossa família, que é muito do encontro de quando junta, sabe? Minhas tias, meus primos, e toda a família tem isso. Então a gente pode sim ajudá-los a resgatar essa parte. Quando a gente fala lá do guia alimentar, né, dos 10 passos, tem essa parte do contato da família, do comer social. Então estimular isso também é educação alimentar e nutricional. Quem é minha aluna sabe muito bem que eu falo isso, né? Tô vendo que a Poli tá aí. Porque eu acredito, sabe? Nessa parte da gente não ficar só um simples estímulo, mas a gente conseguir pegar o todo.
Ok, temos também, né? Depois vem o superpoder das cores, para fazer atividade com a beterraba, o das castanhas aqui, que não costuma não ser tão típico entre as crianças, então eu acho super legal quando a gente chega na parte do superpoder das castanhas, porque as crianças acaba sendo algo geralmente bem novo para elas. Não é um costume, assim, que eu vejo já tão disseminado entre eles. Dia do poder da inteligência, enfim, né? A gente vai pegando vários desses superpoderes até que chega lá no final e a gente fala: faça uma foto da sua refeição em família, porque é o estímulo. Eu quero que isso culmine em um momento com a família, então a gente vai chegar nessa foto que seria a grande revelação. E por fim, ele conseguiu lá conquistar, ser um super-herói da alimentação saudável. Você pode fazer uma medalha para essa criança, dar uma estrela, né? As crianças gostam bastante disso. Entende que não tem nada a ver com aquele negócio de tipo, eu tô dando uma medalha, eu tô dando uma estrela por um reforço dele ter comido? Não, porque a gente não tá falando de comer em momento nenhum aqui. Se a criança quis comer, aí é outra coisa. E geralmente elas querem, né? Quem já explica, enfim, já aplicou aqui calendário nutritivo sabe. Ainda mais se você ainda aplicar as atividades. É claro que aí cada uma vai ter que pensar no que vai fazer a partir de atividade, a não ser que você seja aluna do programa Brincar de Comer, que aí você só corre lá nos módulos dos superpoderes dos alimentos, que eu dou várias ideias de como conduzir essas atividades com eles, né? Mas eu quero que vocês entendam que o calendário nutritivo, primeiro, não é sobre comer, não é sobre provar. O calendário nutritivo é sobre interagir. Se a criança está no momento de comer e provar, beleza, vamos seguir nisso. Se não tá, a gente também consegue usar, né? Eu lembro que quando eu fui fazer um curso com a Aline Padovani, eu levei uns calendários para ela, e ela, na hora que ela pegou no olho, ela falou exatamente isso. Nossa, é ótimo, vou trabalhar com as crianças com seletividade, porque não tá falando de comer, tá? As meninas estão perguntando: Carol, você vende esse calendário? Não vendo, Sônia. Ele é gratuito. Você baixa lá no link da minha bio, tá bom? Quando acabar a live, você vai lá, você clica no link, você vai ver tem vários links lá, né? E aí tem um que é calendário nutritivo. E se alguém estiver vendo no YouTube depois na gravação, fica sempre embaixo do vídeo aqui, calendário nutritivo, ou www.atitude.com.br/calendário nutritivo, e ele é gratuito. Você vai baixar em PDF e você entrega lá para as famílias que você trabalhar, que você atender, tá bom? Ele vai bonitinho para você fazer isso. Aí o que é pago, né, que você perguntou se eu vendo, o que é pago é o programa Brincar de Comer. É um curso sobre educação alimentar e nutricional lúdica, e dentro dele eu tenho aulas específicas aí para falar mais profundamente sobre como trabalhar cada um desses superpoderes. Então eu pego essas atividades e falo: como você vai trabalhar com a banana, como você vai trabalhar com o abacaxi, como você vai trabalhar com o limão, como você vai trabalhar com cada um desses alimentos, fora outras atividades que não tem a ver com superpoderes. Os superpoderes é um dos módulos, a gente ainda tem mais 2 módulos de atividades, sem contar todo o embasamento ali técnico do curso, né, a parte inicial, onde eu vou trazendo o porquê dessas atividades combinarem no final. Então a gente fala dos passos para comer. Eu acho importante, o calendário nutritivo ele não fala justamente do provar, porque tem relação com os passos para comer, né? Os passos para comer, se vocês já viram algo do tipo, e eu posso até dar uma aula sobre isso aqui. Faz sentido? Vocês gostariam de uma aula sobre os passos para comer? Coloca aqui para mim, para eu saber. E quando a gente fala dos passos para comer, a gente está falando de que comer dentro de uma escada, né, tá no último degrau. Então a criança, antes dela comer, ela precisa tolerar estar com o alimento, ela precisa interagir, ela precisa sentir o cheiro, ela precisa tocar. Se ela não faz tudo isso junto, e dentro desses passos para comer a gente fala de 32, né? Eu sei que vocês veem aí às vezes nas postagens, a escadinha lá com 6 passos, mas ali dentro são 32 passos fragmentados entre esses 6. A gente está falando de crianças que elas podem estar em momentos diferentes. Então, o calendário nutritivo considera isso. Quer dizer, na verdade, você, enquanto profissional, considera isso, né? O calendário nutritivo te dá espaço para trabalhar isso. Então, a gente tem lá a atividade do brincar com o brócolis. Se a criança ainda ela não tolera comer, né? Vão ter outras brincadeiras para que ela se aproxime desse alimento. E quando eu comecei a usar o calendário, gente, era mais focado em crianças de idade pré-escolar, porque tem a ver com a parte do superpoder, dos 2 aos 6 anos. Então eles têm essa questão do lúdico ali, mas eu sempre falo que tem mais, né? Lembra quando eu digo, se você já viu alguma aula minha ou me acompanha há mais tempo, é seguidora aí raiz, eu já falei sobre as teorias de aprendizagem de Piaget, certo?
quando a gente fala das crianças de idade pré-escolar, elas, enfim, dentre outros pontos, um deles ela aprende o mundo através de formas lúdicas, de brincadeira, de super-heróis e tudo mais. Quando ela passa para a próxima fase, não é que o lúdico do super-herói deixou de existir. Ele ainda existe, ainda mais nos primeiros anos. Por isso que não é incomum que a gente consiga trabalhar calendário nutritivo com crianças de 7, 8, 9, 10 anos, tá? Eu já cheguei a trabalhar com crianças de 10 anos e foi ok. Agora a gente tem que ter ali, conseguir olhar aquela fase e entender. Essa criança tá aberta para isso, não tá, né? Como é que vai ser, tá bom? Deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. A Poli falou, calendário nutritivo faz sucesso com a pitica seletiva. Conseguiu comer alguns alimentos só com o uso do calendário. Nossa, Poli, que demais! Realmente, gente, ele faz maravilhas. Maravilhoso esse curso, Superpoderes dos Alimentos são demais. Ah, Poli, querida, é uma aluna do nosso curso, tá aí, né? Agora trabalhando com crianças, indo viver o que realmente ama. A Lari, esse calendário é aplicado em consultório ou ambiente escolar? Em consultório se aplica numa consulta? Você pode aplicar em ambos, Lari. Eu tenho alunas, né, e seguidoras que aplicam no consultório e outras na escola. Quando você está falando da escola, você vai fazer isso em turma. Então, hoje, se você... Opa, chutei aqui o meu tripé, desculpa. Aí, beleza. Hoje, se você está trabalhando na escola, a sua escola já voltou, né, com algumas crianças, você pode trabalhar o calendário nutritivo dia a dia. E uma sugestão, por exemplo, se você faz também cardápio para essa escola, é que você case, que no dia que vai trabalhar o superpoder de brócolis, tenha brócolis na refeição, por exemplo. E você pode, inclusive, naquele dia, pegar lá o grupo de WhatsApp dos pais, mandar um áudio para eles falando sobre esse superpoder para ser trabalhado em casa. Você pode também ter uma ação de educação alimentar e nutricional com as crianças. Se você não dá conta disso por conta de horário, você pode ensinar os professores, né, a fazerem essas ações com eles ali de estímulo. Ou também, você, enfim, consegue trabalhar na hora da refeição. Então, isso a gente está pensando no contexto da escola. Estou trabalhando online, dá para fazer também. Você vai mandando essas dicas online para eles. E beleza, isso é um grupo. Entende que dentro dessa parte do trabalho em grupo, eu poderia, inclusive, estar falando do trabalho de grupo em consultório? Então, é possível também, né? Se você tem um grupinho lá no consultório, eu vi que teve uma aluna que voltou aí com um grupo, né? Um grupo pequenininho, no espaço aberto e tudo mais. E aí, isso pode ser aplicado no grupo normalmente. Agora, se a gente está falando do atendimento individual, você consegue dar esse foco maior à necessidade da criança. Dando foco, é uma criança que está precisando interagir, tocar, então vou estimular atividades com cada um desses alimentos que ela precisa tocar bastante. E vou, né, falar isso pra mim, nesse dia você trabalha tal atividade, por aí vai. Agora, se você quer fazer tudo no consultório, não vai dar certo não. Porque são 30 dias, né? E nesses 30 dias são muitos superpoderes. Quem é aluna aí sabe que eu falo, olha, é melhor trabalhar um ponto por vez que querer trabalhar tudo e não trabalhar nada. Então você pode pegar o calendário, você pode dar o calendário, pode propor o desafio dos 30 dias, pode usar o dia 1, que é o dia de assinar, e pode escolher um desses superpoderes para trabalhar ali naquele momento com a criança. Eu acho que é a maneira mais assertiva do individual ali na hora do consultório. Então você pega uma atividade com aquele superpoder e trabalha, tá? Vamos ver aqui. A Rô falou, super recomendo o programa Brincar de Comer. Querida, obrigada. As alunas todas aqui. Eu fico feliz quando vocês recomendam, porque é uma forma de saber, né, que o curso realmente tem feito sentido para vocês. Eu vejo muitas alunas aplicando as atividades e o que eu preciso dizer, gente, é que às vezes a gente acha que está muito longe, né, que na nossa cabeça trabalhar esse lúdico, esse brincar é difícil, você precisa gastar rios de dinheiros comprando um monte de réplica de alimentos e de jogos e disso e daquilo, e não é isso necessariamente. Quantas vezes a gente utiliza os materiais recicláveis, a gente cria, né, às vezes a partir de bexiga, sabe? Atividades maravilhosas para trabalhar com essas crianças e elas interagem, elas brincam e tem uma coisa que eu falo e eu gosto tanto do calendário nutritivo por isso, que é o alimento, tá? Anota aí, o alimento é o melhor recurso de educação alimentar e nutricional que existe.
Ele é o melhor recurso. Não existe nada mais sensorial, sabe? Tem cor, tem sabor, tem cheiro. Não tem nada melhor pra gente trabalhar com a criança. Eu quero que a criança, ela venha ter uma boa relação com aquele alimento, que ela goste dele, que ela se abra para experimentar e tudo mais. Eu preciso trabalhar com esse alimento, eu preciso trazer isso pra cena. Então, não fica procurando, sabe? É claro, um jogo, uma brincadeira, tudo isso torna o momento, né, mais especial, torna o momento mais divertido. Mas entenda que não é esse jogo ou essa brincadeira que tá aqui, ó, como centro da atividade. O centro da atividade pra gente é sempre o alimento. O alimento compõe aquele momento. Então eu trago o brincar, mas com o centro ali da atividade sendo um alimento, tá? Entendam isso de verdade, assim. Eu percebo que as alunas, conforme o pessoal entra no programa Brincar de Comer, enfim, o curso ele começa falando sobre contato ali na escola, nos clientes, como fazer divulgação, né, dos seus serviços, enfim, seja para escola, seja para consultório, como construir seu plano de marketing, enfim, toda aquela parte básica que a gente precisa ter. Fala sobre alguns cuidados básicos pra gente ter com a criança, fala sobre empoderamento alimentar, depois disso a gente vem com um módulo inteiro sobre comportamento alimentar, fala de dificuldade alimentar, aí fala de digestão em fala dos passos para brincar, a gente como facilitadores do brincar, né, mas brincar direcionado, não é simplesmente lá, fiz uma brincadeirinha pra ficar bom, não, tem um porquê eu estar brincando daquilo. E aí a gente chega nas atividades, e na hora que chega nas atividades eu percebo que essa alunas falam, faz muito sentido agora, porque eu ficava procurando, sabe, aquele jogo X, Y, Z, e eu digo isso com propriedade, porque, enfim, um dia eu posso mostrar pra vocês, mas eu tenho, assim, armário lotado de material que eu comprei e que daquele jeito que ele é ensinado, às vezes eu mal consigo usar, porque não me estimula o que eu preciso que estimule. Então, gente, o alimento, com todo um entorno lúdico em volta dele, tá? Com você criando uma atividade, você dando essa possibilidade pro alimento, ele é muito rico mesmo, de verdade. E aqui, quando você trabalha no calendário nutritivo, você entra lá em cada um dos alimentos, trabalha com superpoderes, cria suas atividades, ou então, se não, Carol, quero um negócio mais mão na roda, prontinho, tem dificuldade de criar, vire aluna lá do programa Brincar de Comer, porque lá tem as atividades prontas, mas seja como for, você pega isso como base, tá? O alimento como base, tá bom? Vamos lá. A Inês falou a verdade, é verdade mesmo. Eu não sou da área nutricional, sou uma mamãe. Consigo usar esse calendário nutritivo também? Consegue, Nana, consegue usar sim. Agora, se você estiver buscando, né, atendimento, eu falo que assim, isso é um super estímulo. A nutricionista aqui, como eu tô dizendo, né, ela te daria esse calendário para você usar, mas entende que também tem por trás todo esse olhar da Nutri, esse olhar técnico, esse olhar de entender a faixa etária que seu filho tá, conseguir fazer um direcionamento? Então, isso seria muito mais rico, né? Aí o que eu diria pra você? Me chama no direct depois, me fala a idade do seu filho, de onde você é. Eu tenho alunas por todo cantinho do Brasil e eu posso te recomendar uma Nutri pra ter esse olhar pro seu pequeno, tá bom? Vamos lá. Isso está na bio, a Lê falou que concorda. Aí, gente, então eu queria trazer um pouco desse olhar sobre o calendário, porque às vezes eu percebo que vocês ficam muito, não provar, não comer, mas não é por aí, né? Ficou claro. Se você chegou depois, você volta a live. Espero eu que fique gravada, porque é sempre a gente nunca sabe na hora que desliga aqui no Instagram. Mas espero que fique gravada. Você pode montar materiais, né, PDFs bonitinhos. Eu tenho lá as imagens de colorido desses super alimentos dos superpoderes dos alimentos que eu mando. Tem receitas que eu coloco bonitinho, então você pode montar esse material também. Se você é aluna, você pode usar esse material, você pode pegar lá, imprimir, mandar, né, adicionar sua logo lá também. Então, gente, tem, assim, é um caminho incrível pra gente poder trabalhar com essas crianças. Eu percebo que eu até coloquei, eu não sei se ainda vai estar a esse horário nos stories, mas também se estiverem vendo na reprise no YouTube, não vai ver stories. Mas o que eu quero dizer é, ontem teve uma aluna que ela me mandou um print de uma mãe de criança que ela tá trabalhando, e ela falou, Carol, faz 6 meses que eu tô trabalhando com essa criança, a gente se conheceu e logo veio a pandemia e a gente tá só no online. E olha esse resultado desse trabalho da educação alimentar e nutricional mesmo online. Então o que eu quero dizer
dizer para vocês a gente consegue sim impactar muito a vida das crianças, sabe? Mesmo online, mesmo não estando ali pertinho. Se essa é a condição que a gente tem agora, vamos trabalhar muito bem com ela. Esse estímulo do contato, do lúdico, do brincar é o caminho, seja no presencial, né? Seja no on ou no offline, é como a gente vai lidar com a criança. Então, se você quer trabalhar com crianças, olhe para isso com cuidado, né? Cuide de ter esse olhar para eles, para levar o brincar, para levar a alimentação de uma maneira divertida, tá bom? Vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, esta é a hora. E aí, aproveitando que se você está vendo essa live dia 31 de agosto, dia do nutricionista, você tem uma condição especial também para se inscrever no programa Brincar de Comer Hoje, que é o curso onde eu trabalho os superpoderes dos alimentos. Depois você vai lá, na link da bio, também procura o programa Brincar de Comer, clica e veja essas condições. A gente está com vários bônus de dia do nutricionista para vocês, tá? Eu espero que vocês aproveitem. Realmente, eu acredito que a gente trabalhar com educação alimentar e nutricional, com coaching nutricional infantil, sempre de uma maneira lúdica, respeitosa, olhando para a criança, é o caminho para a gente ter resultados. E eu tenho... Isso ainda vai vir com mais detalhes à tona, mas eu tô agora no momento que eu quero 1 milhão de crianças impactadas pelas metodologias que eu ensino aqui na Atitude de Nutrição. Então a gente vai começar uma contagem e eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você possa estimular as crianças e levar esse mundo lúdico dos alimentos para ela, que você leve um comer mais leve para eles, né? Divertido, que faça sentido, tá bom? Então, de verdade, tô aqui disponível, sempre fazendo muito conteúdo, live e tudo mais. Daqui a pouco, acho que tá dando até a hora de eu ir, porque eu tenho uma aula, tá quase na hora, tenho uma aula que eu vou dar para os estudantes de nutrição de uma universidade. Então, seja você estudante, seja você nutricionista, aproveite muito esses conteúdos que estão aqui. E é claro, se você quiser de uma forma mais organizada, mais ali passo a passo, com os materiais para baixar, tudo explicadinho, eu te convido para ingressar nos nossos cursos, tá bom? Muito obrigada pelos parabéns Dia do Nutricionista, para vocês também, meninas. Eu fico muito contente de ter... eu falo que assim, né, eu tenho cada vez mais, eu tô vendo nutris que estão sempre aqui no ao vivo, eu tô cada vez mais sentindo aqui no meu coração que é essa tribo, e eu vou, aliás, coloca pra mim, faz sentido ou não? Eu tava pensando esses dias, eu queria dar um nome pra gente, sabe? Um nome assim que fosse só nosso, que a gente soubesse, aquele pessoal lá planta a sementinha da alimentação saudável nas crianças. E aí eu tava pensando, eu falei, semeadoras, porque, enfim, se a gente planta a sementinha, nós semeamos, né? Semeadoras. Faz sentido pra vocês? Vocês usariam, tipo, hashtag semeadoras? Se der sentido, coloca aqui pra mim, porque eu tô curiosa, tô pensando sobre isso. Aí vocês me ajudam em votação. Lá, parabéns pelo nosso dia. A Giovana eu tô dentro, 1 milhão de crianças que vai estar linda. Eu quero. A gente vai usar as contagens, vamos começar já com a turma 7 aí usando as contagens. A gente se prepara. E vamos ter planilha para preencher e tudo mais. Imagina que demais, 1 milhão de crianças olhando a alimentação de uma outra forma. Não, é sério. Coração deu palpite de felicidade. Ai, gente, então tá certo. Um feliz dia do nutricionista pra vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Eu sempre falo, né? Antes eu tinha vergonha, não era vergonha não, nunca tive vergonha de ser nutricionista, mas assim, eu tinha preguiça, não era vergonha, era preguiça, de chegar nos lugares e falar, olha, eu sou nutri, e a pessoa fala assim, quantas calorias tem? Posso comer brigadeiro? Você só come salada? Preguiça. Então eu não falava, sei lá, tava no cabeleireiro, numa festa, em algum lugar, assim, não ficava falando que eu era nutricionista. E hoje eu aprendi que eu tenho que sair falando pra tudo quanto é lado, porque as pessoas têm que saber o que eu faço. Aí a Pri já colocou hashtag semeadoras, gostei, acho que vai rolar, hein, gente, mas enfim. E aí eu ficava falando, não, olha, eu mudei o patamar para começar a falar, eu sou nutricionista e trabalho com crianças. E tem todo um jeitinho, né? A gente não fala que a gente é nutricionista, eu ajudo as crianças a ganharem tal coisa, sem perder tal coisa, que é um posicionamento diferente e tudo mais. E aí a gente começa a falar mais para as pessoas que, enfim, somos nutricionistas e trabalhamos com crianças de uma maneira diferente.
E hoje, no Dia Nutricionista, aproveita pra falar pra Deus e pro mundo, sabe? Coloca lá a foto bonitona sua, falando do porquê que você faz o que você faz, o que te levou a fazer a faculdade de nutrição, por que você escolheu trabalhar com crianças. Fala nos grupos do WhatsApp. Gente, tô passando aqui, tô muito feliz, hoje é dia do nutricionista. Talvez você não saiba, mas eu sou nutri, eu trabalho com crianças. Se você conhece alguma mãe, manda pra ela saber, pra ela me seguir nas redes sociais. Sabe assim, grita aos ventos. Porque o que você faz é lindo, o que você faz é maravilhoso. Você ajuda as crianças. Então quem tá aí ainda falando, né? Ai, também não falo, também tenho ranço, não falava antes e tudo mais. Vamos mudar esse olhar. Eu te entendo, porque eu já fui assim, mas não faz sentido nenhum, né, gente? Mas se a pessoa começa a falar aquelas coisas que eu realmente não gosto, ai, quantas calorias tem, isso aqui, fazendo tanta pergunta, eu falo assim, nossa, com isso eu não posso te ajudar, porque eu trabalho com, aí eu explico, voltado para as crianças, né? O meu trabalho é colocar as crianças em contato com os alimentos, buscar a solução para a dificuldade alimentar que elas têm, porque eu trabalho mais com seletividade, enfim, você vai ter que guiar e explicar um pouquinho do que você faz. E aí, beleza, a pessoa não vai ficar te perguntando mais, porque ela vai ver que não tem a ver com esse serviço. E geralmente eu falo, inclusive pra você, se você quiser, nessa parte de emagrecimento, de mulher e tudo mais, eu tenho nutricionistas maravilhosas, colegas minhas pra te indicar. Agora, se você conhece alguma criança, eu tô perfeito pro caso. Sabe, assim, caramba mesmo, porque é verdade. Então, a gente pode, assim, falar, né, que a gente é nutri, mas explicando, não simplesmente, eu sou nutri. Explica o que é que você faz, como é que você trabalha com crianças, pra pessoa entender que você não tá ali, né, pra dar um plano alimentar pra ela numa conversa, ou enfim, falar quantas calorias tem isso ou aquilo, ou ficar sendo fiscal do prato dela, tá bom? Então, mulherada, feliz dia pra vocês. Muito obrigada por vocês que me acompanham por aqui. Semeadoras, hashtag semeadoras, acho que vai rolar, hein? Vou fazer uma pesquisa depois nos stories. Você coloca pra mim depois, ó, vamos lá, pra eu ter uma ideia. Na hora que acabar a live, eu vou postar a live. Você vai lá no post da live e coloca a hashtag semeadoras. E se você tá vendo depois, coloca nos comentários pra eu ver se faz sentido e se vocês vão gostar de ser identificadas assim também. Eu acho que dos nomes ficou legal, assim. Você me falta sementinha da alimentação saudável, né? E eu quero 1 milhão, 1 milhão. Esse ano eu tô assim, meta, total coaching. 1 milhão de sementinhas plantadas, tá certo? Quem tiver alguma dúvida sobre os nossos cursos, me chama no direct, ó. Um beijo pra vocês, boa semana. Gritem aos 7 vezes que vocês são nutricionistas, porque essa profissão é maravilhosa, tá bem? Beijão, gente. Tchau, tchau.